Boa noite. Desde a última segunda-feira estão sendo anunciados os vencedores do Prêmio Nobel de 2019. Nós já sabemos os ganhadores nas categorias Medicina, Física e Química. Amanhã sai o resultado para Literatura e na sexta-feira para o Nobel da Paz, que tem indicação brasileira. A história do prêmio começa com seu fundador, Alfred Nobel. O inventor da dinamite sentiu tanto desgosto por conta das mortes causadas pela sua invenção que propôs uma premiação a quem servisse ao bem da humanidade. E, para isso, criou a Fundação Nobel, com o intuito de administrar a premiação. O Prêmio Nobel é uma das mais badaladas premiações do mundo. São 6 categorias: Química, Física, Medicina, Literatura, Economia e Paz. A primeira cerimônia ocorreu em 1901 e sempre no dia 10 de dezembro de cada ano, o premiado é condecorado com uma medalha de ouro, diploma e aproximadamente 4 milhões de reais. No Opinião Pernambuco de hoje, nós vamos falar sobre o secular Prêmio Nobel, sua importância para as pesquisas e ações em favor da humanidade e também sobre a sua estatura política. Participam do nosso programa André Meirelles, consultor e professor de Direito Internacional da Universo, Juliano Domingues, cientista político e professor da Universidade Católica de Pernambuco, e também Manuel Moraes, coordenador da Cátedra de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, Unesco Unicap. Você pode participar enviando perguntas para o número de WhatsApp, anote aí, 81 988 30 70 98. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Só queria fazer um adendo aí às informações que a gente apresentou sobre o Nobel. O prêmio para a economia, ele é um prêmio paralelo, instituído em 68 e não em 1901, como as demais categorias. Por que o Nobel se tornou um prêmio tão importante? Boa noite a todos. A princípio, pelo seu caráter, que eu vejo, até pelo seu destaque maior, que a gente poderia chamar hoje de humanitário. A própria visão e o maior destaque do Prêmio Nobel da Paz, né, tem uma relevância muito grande e é o que normalmente, todos os anos, chama a atenção, né, para a escolha daqueles indicados. Esse ano, realmente, a gente tem, salvo engano, 300 pessoas indicadas para o Prêmio Nobel da Paz, tá? E, entre eles, algumas figuras controversas que, no decorrer da história, já tivemos outras. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tem uma coisa que eu vou pedir para vocês, ou um palpite, ou uma análise. O Brasil, salvo engano, concorre ao Nobel desde 1911. O prêmio foi instituído em 1901 e em 1911 a gente já tinha candidatura brasileira. Nunca trouxe um Nobel para casa. Por quê? Bem, acho que a gente pode... Boa noite, Estela. Boa noite, os colegas e a quem está em casa. A gente pode associar a uma falta de protagonismo, digamos assim, em determinadas áreas, né? Então, foi citado aqui no início do programa, foram citadas as áreas. Então, a gente observa basicamente áreas em que se verifica uma excelência do ponto de vista da pesquisa científica, né? Ou então na literatura, que aí tem também um componente político importante, né? E, sobretudo, a política está presente no Nobel da Paz. E na economia também, né? Como você bem citou, o Nobel de Economia ele surge depois, obedece a uma lógica diferenciada. Então, no final das contas, o Nobel se torna um grande selo, digamos assim, de qualidade, né? Para legitimar nas diferentes áreas trabalhos de excelência ou uma vida dedicada a trabalhos de excelência.
E aí, infelizmente, então, como o Brasil, ele, de uma maneira geral, né, com a exceção de algumas áreas muito específicas, né? E a gente pode citar o futebol, né? Se a gente fosse pensar em futebol, a gente já teria ganho o Nobel de esportes, digamos assim, algumas vezes. Lamentavelmente, a gente não ocupa um espaço de protagonista, de trabalhos de excelência, como poderia ocupar, então isso acaba se refletindo na não premiação. A gente tem alguns casos, né, recentes do prêmio de matemática, que seria o Nobel da matemática, então aí um brasileiro acabou vencendo, mas são exceções. Não temos nenhum vencedor no Nobel, mas tivemos candidaturas fortes. Vou citar duas. Josué de Castro, que foi indicado 3 vezes, uma para o de Medicina e 2 vezes para o Nobel da Paz. Exatamente. E a candidatura de Dom Helder ao Nobel da Paz. Foram 4 anos consecutivos com a indicação de Dom Helder para o prêmio. Ainda assim, não ganhamos. Por quê? No caso de Dom Helder, especificamente, houve um lobby que nós, enquanto Comissão da Verdade Dom Helder Câmara, aqui de Pernambuco, localizamos um dossiê do qual a ditadura militar pressionou, né, digamos assim, os agentes mais importantes, tanto no Brasil como no exterior, para que Dom Helder não recebesse o prêmio. Porque a ditadura via a escolha de Dom Helder como sendo, naturalmente, um escândalo internacional, tendo em vista que era uma ditadura, e Dom Helder denunciava as torturas, denunciava o regime ditatorial. Então, na prática, o regime entendeu que era uma ameaça à premiação de Dom Helder. Então, começou a haver um lobby, um processo internacional de pressão para que não acontecesse. Agora, é curioso que, dentro dessa questão da tentativa de impedir o nome de Dom Helder, a ditadura elegeu 2 brasileiros como candidatos, que foram os irmãos Vilas Boas. Não é? Então, com isso, nós tivemos, veja só, os irmãos Vilas Boas, projetado pela ditadura como sendo uma boa prática do ponto de vista da visibilidade da questão indígena. Nós tivemos Rondon como candidato, né, que não teve êxito porque, inclusive, morreu durante a candidatura. Né? E nós temos agora a candidatura de Raoni. Veja que a questão indígena ela vem se colocando no cenário internacional e projetando o Brasil com nomes importantes do ponto de vista dessa temática. Agora, Raoni, a candidatura dele está sendo lançada para o Nobel de 2020, Exatamente. Por entidades que o apoiam, não é isso? Exatamente. A candidatura, toda a plataforma que nós estamos fazendo é para a candidatura dele em 2020. Mas o comitê, né, do Nobel, ele tem uma especificidade regimental, que é a possibilidade de que um dos membros do comitê pode apresentar na fase sigilosa qualquer nome. Então, você tem especulações de que o Papa Francisco pode receber amanhã o tipo Nobel, a Greta... Amanhã não, sexta. Amanhã Sim, é literatura, isso, né? Exatamente. Sexta-feira poderá ser anunciado outros nomes que não necessariamente são esses que a gente está debatendo. Bom, quero voltar um pouquinho para essa questão de Dom Helder, que era um forte candidato. Em alguns anos, a imprensa dava a vitória dele como certa, a imprensa internacional, inclusive. A interferência do governo brasileiro, da ditadura militar, para impedir que Dom Helder ganhasse o prêmio, ela foi repercutida na própria Noruega por uma emissora, por uma rede de televisão, foi repercutida na imprensa inglesa e toda essa história está contada pela Comissão da Verdade, Dom Helder Câmara, aqui de Pernambuco. Isso mancha a imagem do prêmio, mancha a academia sueca que confere o Nobel? Bom, na verdade, existem pré-requisitos para que você possa, de fato, receber essa honraria do Prêmio Nobel. E eu creio que existam defensores, como já houve manifestação recente, né, de que determinadas indicações atuais não deveriam ter ocorrido justamente porque ofenderiam os princípios básicos do Albert Nobel no momento da criação, na ideia dele de concepção do prêmio. Né? Então, isso, de uma certa maneira, a partir do momento que eu acho que há uma interferência, vamos pegar o caso da interferência no período da ditadura.
mostra de que forma o governo brasileiro naquela época estava. De uma certa maneira, quer queira, quer não, por ser um período ditatorial, já tem uma imagem um tanto, diria assim, obscura, né, na própria condução do governo do país, mas atentar contra o prêmio em si eu não veria não, a não ser que de fato ele tivesse ganho, e aí geraria um contrassenso, né? O fato da ditadura estar impedindo ou ter influenciado nessa escolha, nessa decisão, e de que forma isso seria visto não só pela sociedade internacional, mas especificamente, eu diria, pelos organizadores. Porque, na verdade, a gente não conhece de uma maneira clara quais são os requisitos que eles vão utilizar como referência para tomar essa decisão, né, e dar esse prêmio. Eu acrescentaria uma pequena informação. Acho que até hoje, depois a gente poderia falar sobre isso, eu creio que algumas indicações hoje, se realmente acontecessem, eu acho que isso afetaria a imagem do Brasil até, de forma um tanto negativa. Algumas indicações? No caso, por exemplo, hoje a gente sabe que existe a indicação do ex-presidente Lula, né, que toda a questão da condenação, questões de Lava Jato e outros processos que estão sendo veiculados internacionalmente, ele teve uma lista, um abaixo-assinado de mais de 600 mil assinaturas em favor da indicação dele, mas que, ao mesmo tempo, ele é justamente a oposição do governo atual. Ele é a figura que simboliza, dentro de uma imagem um tanto, eu diria que distorcida, que se tem hoje na sociedade, seja de um lado, seja do outro, já que se vive tanto momento de lados, né? Mas que ele se opõe, ou que o próprio governo atual se choca com a sua figura. Se ele viesse a ganhar, digamos que ele viesse a ganhar, eu entendo particularmente, salvo melhor juízo, que seria, na verdade, um abalo para a própria imagem do atual governo brasileiro, internacionalmente. Bom, eu estava aguardando a candidatura do ex-presidente Lula ao Nobel da Paz para depois, mas vamos colocá-lo, então, já na mesa. O ex-presidente Lula talvez seja o maior desafeto do governo Bolsonaro. Quando a candidatura dele foi lançada, talvez não houvesse uma aposta em favor dessa candidatura, uma aposta acentuada, mas tem dois fatos novos aí que eu quero trazer para vocês comentarem. Um fato, os vazamentos do Intercept sobre as manobras da Lava Jato para condenar o ex-presidente Lula. O segundo fato, o prêmio que ele acaba de receber, conferido pela Prefeitura de Paris, como cidadão honorário de Paris. Isso pode fortalecer a candidatura de Lula ao Nobel da Paz? Eu acho que a gente pode pensar, Estela, numa resposta a essa pergunta a partir de duas dimensões. Uma primeira, que faz parte do jogo político, né, determinados grupos se organizarem e oferecerem determinado nome como uma candidatura. O simples fato de se fazer isso já cumpre um papel político. Né? Não é à toa que a gente está discutindo isso aqui. Então, ou seja, gera um debate público, pauta a mídia, se discute o prêmio Nobel e a possibilidade de determinada figura vir a ser indicada e ganhar. Então, isso é um aspecto importante. O outro existe uma distância importante entre a proposição de uma determinada candidatura e, de fato, a viabilidade dela. Essa é uma pauta importante aqui do Brasil, o caso da Vaza Jato, o funcionamento das instituições e a necessidade de se aperfeiçoar o funcionamento dessas instituições, o caso da possível suspeição, do julgamento, etc. Esse é um grande tema aqui no Brasil. Mas é preciso a gente relativizar isso e verificar do ponto de vista internacional. Esse é um grande tema. Será que isso pauta, de fato, a mídia, por exemplo, na Suécia, ou na Noruega, ou nos Estados Unidos? Muito provavelmente não. É um grande tema nosso, mas não é um grande tema, muito provavelmente, que toca determinados países para justificar que o ex-presidente Lula venha a ser o vencedor do Nobel da Paz. E aí, só um parêntese. É diferente, por exemplo, quando a gente pensa no caso de Nelson Mandela, né? Que alguém poderia dizer, mas ele tem uma questão étnica, racial, em debate, quer dizer, que envolve, né, e que toca outras nações também. Ou seja, do ponto de vista da dimensão, né, da capacidade de aquela pauta, aquela figura, encarnar determinada pauta que transcende ele próprio, em determinadas figuras talvez seja maior do que no caso do ex-presidente Lula. Pegando esse seu raciocínio, vou ter que chamar intervalo, eu faço a pergunta depois. Nosso intervalo é curto, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o Prêmio Nobel
que está sendo anunciado desde segunda-feira e esse anúncio segue até a sexta-feira, quando serão conhecidos os vencedores ou o vencedor do Nobel da Paz. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, Prêmio Nobel, especialmente o Nobel da Paz e a indicação brasileira aí do ex-presidente Lula são assuntos para os convidados de hoje do nosso programa. Participam André Meirelles, consultor e professor de Direito Internacional da Universo, Juliano Domingues, cientista político e professor da Universidade Católica de Pernambuco, e também Manuel Moraes, coordenador da Cátedra de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, Unesco, Unicap. Você pode participar enviando perguntas para o número de WhatsApp, anote aí, 81 988 30 70 98, e não esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Terminamos o bloco anterior com você, Juliano, fazendo uma comparação entre o que foi a candidatura de Mandela ao Nobel da Paz, e ele levou o prêmio, com a candidatura do ex-presidente Lula. E você traz a questão racial, que a candidatura de Mandela tinha uma causa maior do que o próprio candidato, digamos assim, que era essa questão social e que marcou tanto a África do Sul e outros países aí mundo afora. A minha pergunta que eu ia fazer para você naquele momento que a gente precisou interromper o programa é se, no caso do ex-presidente Lula, se a luta contra a fome, especialmente contra a fome no Brasil, também não é uma causa maior do que o próprio candidato, e isso poderia ser um ponto a favor dessa candidatura. Sim, em tese sim, né? Era o que a gente estava discutindo no intervalo, né? Porque quem está em casa não sabe que durante o intervalo o debate continua. E aí, dando crédito a Manuel Moraes, foi ele que também ressaltou esse aspecto. Sem dúvida, sim, em tese, pesa. Né? De fato, concordando com o que o Manuel falou no intervalo, a candidatura de Lula, ela não está, os argumentos não estão assentados numa prisão justa ou injusta, ou ele sendo alvo de um julgamento justo ou injusto. E sim naquilo que ele teria feito né, e executado ao longo dos seus governos em termos de políticas públicas. Com foco justamente no combate à fome, redução de desigualdades. Mas o fato é que o prêmio, qualquer que seja, né, em maior ou menor medida, mas qualquer que seja o prêmio, ele tem um componente político importante. Né? Do Oscar, fazendo uma comparação mais popular, digamos assim, do Oscar ao Prêmio Nobel. Então, a gente lembra o quanto gerou de controvérsia, por exemplo, La La Land e o fato de não haver... no caso do Oscar, atores negros, e o quanto isso gerou um debate, e o quanto Pantera Negra, por exemplo, no ano seguinte, ter tido a repercussão que teve, etc. Então, imagine, se em prêmios que envolvem, em menor medida, questões de geopolítica internacional, e aí a gente tem André aqui, um especialista na área, que pode tratar melhor disso, mas os aspectos políticos, eles não são, digamos assim, tão determinantes assim, imagine no Nobel. Então, o fato de um potencial ganhador no Nobel estar preso, né, independentemente das controvérsias que o levaram à prisão. O fato dele estar preso, com certeza, é um componente que acaba pesando no processo decisório, que é obscuro. Né? A gente não tem informações claras sobre como esse processo se dá. E, então, aí, nesse sentido, eu arriscaria dizer que uma candidatura, por exemplo, de Raoni tem um potencial maior, porque, diante da repercussão que o debate sobre a Amazônia ou sustentabilidade e uma preocupação maior que os estados precisam ter, né, os países de uma maneira geral, em relação à preservação do meio ambiente, isso dá uma visibilidade maior a esse aspecto, e Raoni como um símbolo que, digamos, estaria mais isento de determinadas controvérsias que caracterizam o processo do caso de Lula. Aí eu vou te perguntar, Manuel, se você concorda
que essa questão ambiental, que a candidatura de Raoni, se são mais potentes do que a candidatura do ex-presidente Lula, que é aí sustentada por essa luta contra a fome. Lembrando também que o próprio Josué de Castro, essa era a bandeira dele, né? Que era um trabalho todo contra a fome. Era um homem internacionalmente respeitadíssimo. Isso. E também não levou nem o Nobel de Medicina, nem o Nobel da Paz, apesar desse trabalho contra a fome. Resumo da ópera, a pergunta é a seguinte: a questão indígena, a questão da Amazônia, a questão ambientalista, são mais potentes? Eu diria que há uma questão interessante, porque os dois candidatos, nessa perspectiva, seja Raoni ou Lula, são dois candidatos que denunciam o atual governo. Então, nessa perspectiva, o governo seria muito prejudicado se ambos fossem indicados no sentido da nomeação. Porque se Raoni for condecorado com essa comenda internacional, denuncia toda a devastação da Amazônia. E se Lula for reconhecido, denuncia toda a conspiração que houve, inclusive para a sua prisão. Porque, veja, a prisão, em tese, que é o que a Lava Jato traz, é que a prisão de Lula se dá exatamente para que ele não seja candidato, para que ele não seja reconhecido. Portanto, veja, há um outro lado do ponto de vista dessa discussão, que é o simbolismo do personagem. O que esse personagem representa para aquela discussão acerca do mundo? Então, Lula, inegavelmente, até por conta do que fez, ele é um símbolo internacional de enfrentamento à miséria, à exclusão social, com números, com resultados que fizeram com que o país saísse de uma forma muito positiva no cenário internacional. O que Raoni representa é a resistência da sociedade indígena por direitos, por emancipação, por suas tradições, por seus costumes, pelo bem viver da floresta. Então, eu acho que a gente está bem servido de candidatos. Eu acho que a discussão que a gente devia fazer é parabenizar o Nobel por ter candidatos tão significativos da agenda dos direitos humanos. Isso, para mim, é mais importante. Veja, o Nobel escolhe tão bem os candidatos, porque eles fazem um período de seleção, que nós temos duas grandes agendas que podem ser contempladas porque estão na disputa. Aparentemente, Raoni não está, porque isso é uma especulação, porque existe um período de sigilo, que é o período que a gente está agora, em que nós não sabemos quem são os candidatos. O Papa pode ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz nesse período secreto, sigiloso, porque não houve uma candidatura pública. Mas se o Papa, por exemplo, for condecorado, é muito positivo para o mundo que você tenha um Papa que discute a questão da migração, que discute os efeitos do neoliberalismo, a devastação do Estado mínimo que a gente está vivendo, né? Então, veja que o Nobel, a meu ver, nesse momento, nessa quadra histórica, está acertando. Se, fato, essas pessoas forem condecoradas, elas estariam acertando mais do que foi no passado, na época de Dom Helder. Porque, se na época de Dom Helder, os que foram contemplados foram visivelmente pessoas que não tinham o legado, a importância, o significado para a luta dos direitos humanos. Eu depois, se tiver tempo, ainda quero voltar para essa questão de Dom Helder, com que certeza. Eu acho impressionante, muito significativa. Vamos comentar um pouco as candidaturas ao Nobel da Paz, além da candidatura do presidente Lula, que já está posta, algumas que se especulam. Você falou aí da possibilidade de entrar o Papa. Tem a menina do meio ambiente... Greta. Que tem Donald Trump, que eu não sei se é especulação ou se é uma candidatura oficial. Eu queria repercutir essas candidaturas. Greta, que entra aí nessa questão do meio ambiente. Greta, hoje, na imprensa da Noruega, é considerada a mais forte. Vamos começar por ela. Seu entendimento sobre a candidatura de Greta? A Greta ela tem um viés econômico muito forte, né? Ela é apoiada pelo grupo do George Soros, que é um dos maiores investidores do mundo, e que apoia, dentre vários outros setores que o próprio George Soros apoia, porque ele, por mais que muita gente não conheça, nunca nem tenha ouvido falar o nome dele, mas ele apoia diversas ações em nível internacional, né, com relação ao meio ambiente, questões de direitos humanos, etc. E ela está tendo esse grande apoio econômico.
todo o papel de ativista que essa garota tem, né, e a própria relevância que ela teve agora, o destaque que ela teve agora na sua manifestação nos últimos dias, mostra que, de fato, ela tem uma grande influência, eu diria, na opinião pública sobre a questão ambiental. É uma forte candidata, no seu entendimento? Apesar disso tudo, eu creio que ela não seja, na seara internacional, como uma forte candidata. Por conta da idade? Por conta da idade, talvez ela não tenha, de fato, um papel... Ela surgiu de uma hora para outra. Ela também é uma candidata que eu diria, vamos chamar assim, uma candidata relâmpago, né? Ela apareceu do nada. Ninguém ouvia falar dessa garota, talvez de um ano atrás para cá. Né? De um ano atrás para trás. Então, assim, eu creio que ela não seja um forte candidato. Eu até apostaria, dentre dessas pessoas que nós já comentamos aqui, que o Raoni seria, dentre os comentados, alguém que tem, de fato, um papel relevante e que já leva décadas da sua influência. Mais do que ela. Se você concorda, se a candidatura dela é uma candidatura frágil, mas eu queria especialmente ouvir de você a indicação, que eu não sei se é oficial ou se ela é uma especulação Já que ele fala tanto de fake. Não, mas não é fake, de Donald Trump. Candidato ao Nobel da Paz. Eu acho que tem um componente que talvez seja um ingrediente importante aí nisso, que depõe a favor de Greta, que é o fato dela ser muito pop, né, nas redes sociais. Então, a gente vivencia um momento em que a circulação de informações nas redes sociais tem um peso muito grande. E o fato dela ser jovem, de ter mobilizado no mundo todo tantos jovens, eu imagino que esse é um componente relevante, né? Que pode pesar. Mas, assim, realmente a gente não sabe exatamente o que é que pode acontecer. A gente teve um caso recente da Malala, que também tinha um perfil semelhante e que encarnou também, né? Ela passou a simbolizar, e eu acho que esse aspecto, Manuel chegou a tocar nele, é o mais relevante, ou seja, é o aspecto simbólico, né? O poder simbólico disso. Então, assim, do mesmo jeito que Malala simbolizou a luta pela educação e direitos relacionados às mulheres, etc., acho que pode ser que Greta também encarne isso e acabe contaminando, sem falar no lobby, né? Então, tem muito lobby, tem muito bastidor. No caso de Donald Trump, de fato, foi noticiado, né, internacionalmente, ainda isso, acho que no final do ano passado, já se especulava isso, e havia informações circulando na imprensa internacional de que um grupo de parlamentares republicanos havia assim, se organizado e oferecido formalmente a candidatura dele, usando como principal argumento, e aí acho que isso é importante a gente destacar. Como se trata de um prêmio que tem um componente político muito forte, o argumento pode ser... você sempre vai encontrar um argumento para justificar a candidatura de alguém. Então, você vai encontrar um argumento que justificou a candidatura e o fato de Kissinger ter ganho o prêmio Nobel, do mesmo jeito que Obama também ganhou. Então, o argumento principal, pelo menos o que foi divulgado para reforçar a candidatura de Donald Trump, era de que ele teria demonstrado um avanço importante nas negociações com a Coreia do Norte e, assim, evitado a escalada de um conflito nuclear. E isso justificaria, né? Ou seja, ele teria trazido paz ao mundo, né? A partir do momento em que ele conseguiu dialogar com a Coreia do Norte. Vou ter que fazer mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. O Prêmio Nobel, especialmente o Prêmio Nobel da Paz, é o tema de hoje do nosso programa. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O cobiçado Prêmio Nobel, até hoje nunca concedido ao Brasil, a um brasileiro, é o tema de hoje do nosso programa. Participam André Meirelles, consultor e professor de Direito Internacional da Universo, Juliano Domingues, cientista político e professor da Universidade Católica de Pernambuco, e também Manuel Moraes, coordenador da Cátedra de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, Unesco e Unicap. Manuel, vocês comentaram algumas candidaturas ao Nobel da Paz. Ficou faltando das candidaturas que aí estão postas e que são
em tese, fortes, né, nas apostas, ficou faltando a candidatura do Papa Francisco. Você poderia comentar? Eu até tinha dito que eu acho que o Papa representa, como eu dizia, uma figura internacionalmente reconhecida pela luta contra esse processo grave que a gente está vivendo de exclusão social de várias populações que estão migrando no Brasil, no mundo, né? A xenofobia, o crescimento da direita no mundo todo se dá em função exatamente da xenofobia. Então, o Papa tem combatido essa questão da forma como se tem se tratado os imigrantes. Ele criou todo um projeto de acolhimento e de enfrentamento, né, às mortes que são ocasionadas em função desse deslocamento e que não tem proteção social nenhuma, né, e ao levantamento dos muros. Então, o Papa hoje é um Papa que é uma ponte, né, para a sociedade, para a dignidade humana. Eu acho que é o Papa Francisco realmente encarna toda essa luta. E o Sínodo da Amazônia é um grande simbolismo, né? Porque ele convoca toda a igreja latino-americana, igreja, na verdade, universal, mas trazendo os bispos dos 8 países, né, do complexo da Mata Amazônia para rediscutir a igreja nesse olhar. E aqui o Estado brasileiro, inclusive, destacou agentes da ABIN, né, para investigar os bispos e perseguir a igreja. Então, a gente está vivendo cenários muito curiosos, né, do ponto de vista dessa luta por direitos humanos. Dom Paulo Evaristo Arnes também chegou a ser candidato ao Nobel da Paz em algum momento? Não, que eu tenha notícia. Agora eu fiquei em dúvida se ele ou se a irmã dele, Zélia? Pode ter sido, isso, porque ela coordenava um trabalho internacional, né, muito significativo. Bom, a gente está no último bloco, eu quero ir fechando algumas questões que a gente levantou aqui. A gente abandonou muito cedo também o Nobel como um todo, porque aí entrou a candidatura de Lula ao Nobel da Paz. Como é que essas premiações são decididas? Você sabe, são lançadas as candidaturas, quem pode lançar as candidaturas e como é que a academia decide a premiação? Na verdade, as candidaturas são livres, né? Ela depende, como colocou o Juliano no bloco anterior, existe todo um conjunto de lobby que influencia, que tem seu poder para poder indicar determinada pessoa. Agora, os critérios, de uma maneira objetiva, a gente não tem conhecimento de que maneira eles acabam tomando a decisão final. Mas é interessante que muitos dos ganhadores que ganharam de uma determinada área não são ligados necessariamente àquela área, pelo menos não de forma direta. Eu estava, até antes do início do programa, eu estava conversando com o professor Juliano ainda, e eu comentei sobre o economista Amartya Sen. Ele é um economista da ONU, um dos desenvolvedores do IDH, do índice do IDH ali, e ele escreveu um livro em 99 chamado Desenvolvimento como Liberdade. Que ele, apesar de ser economista, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, mas todo o pano de fundo da sua análise econômica se baseia na questão da desigualdade, na questão da fome no mundo e assim vai. Então, ele não tem uma visão necessariamente ou estritamente técnica da economia, mas ele abrange outros aspectos, ou seja, o que levou ele a ganhar um prêmio de economia, discutindo questões de âmbito muito mais humanitário do que econômico. Há um funil maior hoje, né? Porque, na verdade, você tem todo um processo, né, de acesso à informação. Cada candidatura existe uma pessoa que é feita em sigilo, um relatório sobre essa pessoa. Então, esse relatório é feito por peritos, que são, digamos assim, sombras dentro do relatório, dentro do processo de seleção. E há uma primeira e uma segunda fase. Na primeira fase é mais pública, todos sabemos os candidatos. Uma segunda fase são feitos uma espécie de peneira, portanto, gera uma lista menor. E uma terceira fase, que é essa que a gente está, que é totalmente sigilosa, exatamente para evitar os lobbies, né, do ponto de vista de países, de pressionar esse comitê de pessoas que são indicadas pelo Parlamento da Noruega. Também, aqui durante a nossa conversa, vocês levantavam o que poderiam ser pontos a favor da candidatura do ex-presidente Lula e pontos de fragilidade dessa candidatura. A candidatura dele foi lançada e está sendo apoiada por um militante dos direitos humanos argentino, que é um ganhador do Nobel da Paz. Isso pode ser levado em consideração na hora da comissão
eleger o vencedor do prêmio ou os vencedores. Desde de segunda-feira para cá, todos os prêmios tiveram mais de um ganhador. Então... Em tese, sim. A princípio, quem apresenta, né, tem um peso, né, ou a quantidade de pessoas em torno daquela proposta. Mas, diante dos pontos que a gente já elencou aqui, é como a gente tem usado a metáfora futebolística mais uma vez, né? Quer dizer, é uma bola dividida. Então, qual o risco, o cálculo do risco que se faz para conceder um prêmio Nobel diante de uma bola dividida, no caso, um Nobel da Paz, né? E aí, mais uma vez, fazendo referência ao componente político, né? O Nobel da Paz, então, seria aquele que traz um componente político mais forte. Então, o cálculo político, ele não é, digamos, ele é um pouco mais complexo de você identificar o que está por trás. Por isso que a gente tem falado sobre lobby. Quando a gente pensa, por exemplo, em outras áreas, como física, né? Então, quer dizer, o sujeito desenvolve as células fotovoltaicas, então, ou então a compressão de dados, né? O que permite com que a gente ande com pendrive e tal. Então, os caras que desenvolveram isso lá na química, na física, eles recebem o prêmio Nobel. Então, aí você tem algo mais objetivo, que pode ser identificado como, nossa, a contribuição dessas figuras ao progresso da ciência realmente é algo que merece um Nobel. Na economia também é a mesma coisa. Então, a gente observa os últimos vencedores uma ênfase, por exemplo, na economia comportamental, né, e o quanto a irracionalidade tem sido utilizada para poder desvendar o comportamento das pessoas, tanto na economia, né, no consumo, como também na política. Então, e aí isso acaba, então, criando uma agenda de pesquisa que influencia os estudos que vêm por aí. Então, isso legitima, né, aqueles pesquisadores. No caso da política, tem uma indefinição maior, né? Quer dizer, é difícil, a gente vai especular aqui, mas certamente, voltando mais objetivamente à sua pergunta, quer dizer, o fato de ter alguém que já ganhou o prêmio Nobel, né, indicando alguém, isso dá um peso maior do que se fosse eu indicando alguém. Mas não me parece ser algo determinante. O que eu vejo, assim, é que, na circunstância atual, eu até vou cogitar, vou arriscar aqui de que o Lula não vai ganhar. Talvez não só por uma influência até de países, como no caso dos Estados Unidos, o próprio governo Trump, o próprio Trump, especulativo ou não, estaria nessa lista de indicados, né? Toda essa relação mais próxima, entre aspas, mais próxima, que o Brasil passou a ter nesse momento agora entre governos, e o próprio efeito negativo que o soft power, ou seja, essa imagem de influência que o governo brasileiro, melhor dizendo, o Estado brasileiro, tem no cenário internacional, isso vai ser afetado negativamente. Você enfraqueceria o status quo do momento. Então, esse seria uma justificativa que eu vejo que não dá um apoio, tira o sustentáculo da candidatura do Lula. A Cátedra de Direitos Humanos Dom Helder Câmara é uma das entidades de apoio à candidatura de Raoni para 2020? Exatamente. Nós estamos articulando com várias entidades nacionais e internacionais a candidatura de Raoni por representar esse simbolismo maior que é a defesa da Amazônia, né, a defesa da dignidade humana. Eu acho que o peso deveria ser esse na nossa análise, né? Ou seja, não de quem tanto vai ganhar ou quem tanto vai perder, mas o que nós perdemos se o prêmio Nobel for entregue a uma pessoa indigna. Eu acho que a nossa discussão deveria ser como era importante que o Nobel fosse para uma pessoa como Dom Helder. O que é que representaria para a humanidade o reconhecimento do Nobel a uma pessoa... Veja, eu acho que é uma questão dialética. Ganharia Dom Helder como personagem, né, histórico, e ganharia o Nobel em dignidade, não é? Porque reconheceria uma pessoa que lutou pela dignidade humana. Eu acho que essa deve ser a nossa discussão. Se eu estivesse no comitê, eu discutiria essa pauta. Não a pauta dos estados, não a pauta do interesse político, da geopolítica. Eu discutiria o que é interessante para a humanidade, pela importância do prêmio, pelo significado do prêmio. O que a humanidade precisa hoje? De um Estado neoliberal que recorre, né, à subtração dos direitos econômicos, sociais e culturais das pessoas, a um Estado que despreza a Amazônia, que destrói, né, que persegue jornalistas. Eu acho que esse Estado, essa pessoa que nós queremos reconhecer. Eu acho que a discussão nossa, né, como intelectuais, pessoas que somos aqui, defendemos uma TV pública, acho que o nosso foco deveria ser na perspectiva de que o que perde o Nobel
né, se nomear ou se colocar uma pessoa indigna para um prêmio tão significativo. Acho que é porque lança luz, né, Emanuel, sobre determinados valores. E aí, então, esses valores passam a pautar mais incisivamente a agenda mundial. Né? Eu acho que essa é a discussão que nós, dos mecanismos internacionais de direitos humanos, da sociedade civil, dos movimentos sociais, nós queremos fazer com o Nobel. Nós queremos que o Nobel seja um prêmio que reconheça essa luta da dignidade humana, do fortalecimento, né, da sociedade. Usando uma comparação simples, Estela, quando se ganha o Prêmio Nobel de Literatura, né, não demora muito, a gente já observa os livros daquele autor expostos na vitrine de todas as livrarias com o selinho de que ele ganhou o Prêmio Nobel. Né? Acho que as pessoas que estão em casa devem lembrar de Saramago, quando ganhou o Prêmio Nobel, né, o primeiro autor em língua portuguesa. E então, assim, imagina... Quer dizer, um Nobel da Paz e determinados valores. O que a gente não pode pensar em Lula é judicializar o Nobel. Veja, o Nobel não está discutindo o processo de Lula. Veja, o Nobel não é uma instância judicial que está discutindo se ele deve, se não está preso, se ele é réu, se não é réu. A discussão do Nobel é outra. A discussão do Nobel é: Lula é representativo de uma sociedade de direitos, ele é representativo de um projeto de sociedade. Essa, eu acho que é o que importa para a gente. Importa para a gente é saber o seguinte: Lula representa uma resistência democrática, Lula representa uma perspectiva de um país com autonomia, com soberania. Esse deveria ser a discussão. Né? Porque se Lula ganhar o Nobel, para mim, seria muito significativo de um projeto de país que tem autodeterminação, que tem um projeto para o Nordeste, que construiu um projeto de integração, que gerou emprego, que gerou renda, que tinha um projeto de soberania. Então, se ele ganhasse, vai ser muito importante para o Brasil nessa perspectiva. Né? Se ele não ganhar, eu acho que repercutiu, como disse o Juliano, importante a indicação dele no sentido do que ele representou. Mas se ganha Raoni, por exemplo, o que é que isso vai significar? Né? A defesa da Amazônia. E assim por diante. Se ganha o Papa Francisco, o que é que isso representa? Todo um reconhecimento da necessidade que os Estados precisam ter do direito dos imigrantes. Sexta-feira a gente vai saber quem ganhou. Voltando aqui para Dom Helder, não ganhou o Nobel, mas pode virar santo, né? Isso. Eu queria falar um pouquinho dessa publicação aqui, que é a publicação da Comissão Estadual da Memória da Verdade. E aqui tem a documentação, toda a documentação que mostra a interferência da ditadura militar para que ele não ganhasse o Nobel. Isso. É isso? E foi disponibilizado pelo próprio Itamaraty. Por sinal, eu quero elogiar o Itamaraty pela transparência de acessar, né, de ter dado essa documentação à Comissão da Verdade. Quando vocês conseguiram essa documentação no Itamaraty? Quando? No período em que o Itamaraty estava colaborando com os direitos humanos, né? Foi no período da comissão. Então, toda a documentação sigilosa foi retirada do sigilo e foi democraticamente acessada pela Comissão da Verdade. Onde essa publicação pode ser encontrada? Está disponível no site da CEP, Companhia Editora de Pernambuco. Você pode baixar do seu celular, do computador, qualquer pessoa do mundo pode baixar. A venda também na livraria? Não é venda, é porque é uma publicação dentro dos direitos humanos. As publicações da Comissão da Verdade não podem ser vendidas. São disponibilizadas para a sociedade, né? Porque é um relatório da Comissão da Verdade. Um dos papéis da comissão é disponibilizar essa documentação. Gente, acabou. Amanhã a gente vai saber quem ganhou o Nobel de Literatura. Na sexta-feira a gente vai saber quem ganhou o Nobel da Paz. Muito obrigada. Que vença a dignidade humana. Lembrando que Gandhi nunca ganhou também. Pois é. E depois foi reconhecido como sendo um grande erro. Mas que ganhe os direitos humanos. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. E o Opinião Pernambuco volta amanhã.